O ano de 2017 tinha acabado de começar. A Operação Lava Jato, a essas alturas, já tinha mudado todo o panorama político do Brasil, mas parecia estar ficando descontrolada. Muito do que acontecia no país naqueles dias era previsível. É que uma conversa gravada um ano antes entre o senador Romero Jucá e um outro cara chamado Sérgio Machado já tinha revelado quais eram os planos da elite política brasileira. E de fato, cada spoiler dado por Jucá naquela gravação foi se confirmando pouco a pouco. O jornal Folha de São Paulo diz que, em gravação, o ministro do Planejamento, Romero Jucá, sugere pacto para deter a Lava Jato. De acordo com a reportagem, em conversas ocorridas em março entre o ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, Jucá sugeriu que uma mudança no governo federal resultaria em um pacto para estancar a sangria representada pela Operação Lava Jato, que investiga ambos. Acontece que havia alguns obstáculos para estancar a sangria e firmar o tal Pacto Nacional. É que no Supremo Tribunal Federal, alguns ministros estavam mais dispostos a confraternizar com os investigados da Lava Jato que outros. Jucá afirmou que poucos no STF aos quais não tem acesso, e um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. A primeira coisa que a gente precisa compreender, sem meias palavras, é o que esses caras queriam dizer com um pacto nacional, com estancar a sangria. Estancar a sangria significava parar de investigar político. E, para parar de investigar político, toda a alta hierarquia de Brasília precisava se entender nos bastidores. Um pacto nacional. O Brasil tinha vivido um longo período exaltando a luta contra a corrupção. E isso tinha sido útil para a elite política, porque esse clima ajudou a tirar Dilma Rousseff do poder. Dilma não era exatamente popular entre esses caras, porque ela tinha derrubado ministros e diretores de estatais, o que ameaçava muitos esquemas de muita gente. Então não tem outro jeito de dizer isso. Vá lá, a luta contra a corrupção foi a melhor maneira que esses caras encontraram de preservar os esquemas de corrupção. Genial. Aí você tá vendo o que acontece quando o Romero Jucá, aquele mesmo lá do áudio, encontra uma brasileira bem informada num avião. Acordo nacional. Olha, não me agride. Especialista em acordo nacional. Como é que está funcionando o acordo para a reforma da Previdência? Como é que o senhor está fazendo esse acordo? Conta pra gente, seu Jucá. Recuperando pro senhor. O senhor conseguiu estancar a Lava Jato, foi? Safou seus amigos canalhas? O senhor tem vergonha? Vai acabar o seu sossego. O seu sossego vai acabar. Quer viajar? Vai viajar com jatinho particular. Vocês é que não podem. O senhor não tem vergonha. O senhor não tem vergonha, ó. Tá na mídia. É claro que a parte mais lembrada da conversa de Jucá com Machado sempre foi a do acordo nacional, a da sangria. Mas tem bem mais naquela conversa. É que Jucá conta para Machado que conversava com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso para tentar aliviar a barra dele e dos amigos dele. Infelizmente, tinha um ministro que se negava a participar dessas conversas. Seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. Teori Zavascki, ao que consta, era um juiz que se comportava como um juiz. Era reservado e não era muito de tomar champanhe acompanhado dos réus. Quando diz que Teori era um cara fechado, é isso que Jucá quer dizer. E para Jucá e para o resto da elite política brasileira, esse era um problema enorme. Basta olhar para o histórico do Teori dentro do STF. Em 2015, ele autorizou a abertura de inquérito para investigar 47 políticos suspeitos de envolvimento com a corrupção da Petrobras. Em 2016, foi ele quem transformou Eduardo Cunha em réu e arrancou o cara da presidência da Câmara dos Deputados. No começo de 2017, ele acumulava mais de 50 inquéritos e ações penais da Lava Jato.
Theory tinha na mão dele as delações premiadas de 77 executivos da Odebrecht. Ele tinha que decidir se homologava aquilo tudo, quer dizer, se levava adiante as denúncias daqueles caras e também tinha que decidir se gente como eu e você poderia ou não ter acesso ao conteúdo daquelas denúncias. Ele tinha que decidir se as delações, citando sabe Deus quantos políticos, poderiam ou não vir a público. Só que aí, ele morreu num acidente de avião. Morreu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Theory Zavascki. Ele era um dos passageiros do avião que caiu nesta tarde em Paraty, no Rio de Janeiro. E quem tem mais informações é Rosiane Kennedy. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos. Olha, a confirmação da morte, como você ressaltou, foi feita pelo filho de Theory. Logo no início da tarde, meados da tarde, ele divulgou por uma rede social a informação de que o pai dele estava, de fato, no avião que caiu ali em Paraty. Para tudo. Alguém disse que alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Não sei se foi a Clarice Lispector ou o Milor Fernandes. Na verdade, foi o Carl Sagan, tá? Bom, se a sabedoria contida nessa frase sempre fosse observada, as teorias conspiratórias não existiriam. Então, não, a gente não tá aqui para conspirar, a gente tá aqui para entender. E a primeira coisa que você tem que entender é o impacto da morte do Theory Zavascki para a política brasileira. É que as delações que estavam com o Theory foram parar nas mãos de Carmen Lúcia, que presidia o STF naquela época. Coube a ela decidir se as delações deveriam ser homologadas ou não. E deixa eu tentar explicar isso. Se as delações fossem homologadas, elas passariam a ter validade jurídica, quer dizer, poderiam ser usadas para incriminar ainda mais gente. Durante uns dias se especulou para cima e para baixo que as delações poderiam ser descartadas, jogadas fora, mas não foi isso que aconteceu. Mas tem um detalhe. Ela manteve o sigilo das delações. Para encurtar a história, basta dizer que depois disso a Lava Jato foi perdendo força. Anos depois, o The Intercept mostrou por A mais B que as principais figuras envolvidas na operação tinham feito um jogo pra lá de sujo e tinham agido de maneira parcial. Tudo isso deságua nessa frase aqui. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Será que as coisas teriam sido diferentes se Theory continuasse sendo o relator da Lava Jato? Será que ele teria tirado o sigilo daquelas delações ainda em janeiro de 2017? E como ele se comportaria anos depois, quando o Brasil descobriu as farsas por trás da Operação Lava Jato? Ninguém jamais poderia responder nenhuma dessas perguntas. Essa é a verdade. E são essas incertezas que causam um grande desconforto em qualquer um que pare para pensar na morte de Theory Zavascki. O cara tinha uma decisão importantíssima para fazer, uma decisão que sim, poderia virar o Brasil de cabeça para baixo. E aí, bom... E recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do ministro Theory Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Neste momento de luto, manifesto eu e a minha equipe aos familiares do ministro e dos demais integrantes do voo meus sentimentos de pesar. E naquele janeiro de 2017 não se falava de outra coisa. O acidente que matou Theory não estava no noticiário só porque mexia com a política brasileira. Tinha bem mais coisa. Por exemplo, uma das pessoas que estava no avião com o ministro era Maíra Panas, uma massoterapeuta de 23 anos. Quando os destroços do avião foram encontrados, ela ainda estava viva. Os telejornais chegaram a transmitir a tentativa de resgate dela, tentativa que infelizmente não deu certo. Ela sobreviveu ao impacto, mas depois morreu afogada. Veja só o desespero para salvá-la. Puxa! Respira por isso aí! Bota na boca! É óbvio que a morte de Maíra ajudou a alimentar as teorias conspiratórias. Se ela tivesse sobrevivido, talvez o Brasil soubesse mais detalhes a respeito do acidente. Esse tipo de especulação foi longe, porque acidentes assim podem mesmo demorar para ser esclarecidos.
E enquanto as investigações formais não são concluídas, as pessoas especulam. Demorou 1 ano para que o CENIPA divulgasse um relatório explicando o que aconteceu com o avião que levava a Theory. CENIPA é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, e é justo reconhecer que o CENIPA tem sim alguma credibilidade. Condições climáticas desfavoráveis, com os mínimos abaixo do regulamentado, e desorientação espacial. Esses são alguns dos fatores que contribuíram para o acidente da aeronave da matrícula PR-SOM no dia 19 de janeiro de 2017, em Paraty, no Rio de Janeiro. A bordo estavam 5 pessoas, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Theory Zavascki. Tá entendendo? O tempo estava ruim em Paraty naquele 19 de janeiro de 2017. O piloto não estava enxergando muita coisa e aí aconteceu o pior. É claro que as condições que os pilotos encontram no aeroporto de Paraty também não ajudam muito, como informou o Lito do canal Aviões e Músicas naquela mesma época. Paraty é um aeroporto bastante complicado. Ele não possui torre de controle, ele não possui auxílio de navegação e a operação por lá é completamente no visual, não se usa instrumentos. Existe uma explicação muito racional para a tragédia daquele 19 de janeiro. Só que também existe toda uma série de coincidências cercando esse acidente que desafiam o brasileiro médio a ser racional. Quer mais um exemplo? Em maio de 2017, 2 delegados foram mortos dentro de uma boate. Puteiro, na verdade. Um desses delegados era o responsável pelo inquérito sobre a morte do Theory Zavascki. Acho que eu não preciso nem dizer que aqueles programas policialescos sensacionalistas foram ao delírio com essa notícia, né? Inclusive, um desses delegados da Polícia Federal, ele iniciou o inquérito que investiga a morte de Theory Zavascki, ministro que trabalhava na Operação Lava Jato, que morreu num acidente de avião recentemente. Como você falou, o delegado Adriano Antônio Soares, de 47 anos, abriu o inquérito para investigação da queda da aeronave onde estava o ministro Theory Zavascki, porque, segundo a Polícia Federal, era o delegado da área. Se toda essa sequência de tragédias e coincidências desafiam a sua racionalidade, imagino que essas informações todas não fazem com a família do Theory Zavascki. Esse aí é o filho dele, Francisco Zavascki, numa entrevista de abril de 2017, antes daquele relatório lá do CENIPA que enterrou as teorias conspiratórias. Acho que se a gente, né, nesse momento complicado que a gente vive no nosso país, se a gente se descobrir que se está matando o ministro do Supremo, aí a coisa é muito mais complicada do que se pode imaginar. Aí o que nós vamos fazer? Aí quem é que vai estar em segurança? Quem é que vai confiar em alguma instituição? É muito complicado. Eu acho que, especialmente para o país, seria terrível ter um ministro, qualquer juiz. Eu sei que às vezes pode ser difícil de aceitar a explicação oficial dos fatos, mas normalmente a explicação verdadeira também é a mais simples. E vai ver o mais simples nesse caso, é isso aí mesmo. O Brasil, infelizmente, deu azar. De novo. O conteúdo do Meteoro é financiado por pessoas físicas. No momento, a gente está tentando estruturar o estúdio caseiro em que a gente grava esses vídeos. Você pode contribuir, mas só se você quiser. A chave Pix é o nosso e-mail, falecomometeoro@gmail.com. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final.